Hoje vivemos num tempo semelhante aos dias de Noé. A pergunta não é se o juízo virá, mas onde estaremos nós quando ele vier? Estamos vivendo em uma sociedade corrupta, generalizada, violência e rejeição à autoridade divina. Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você já parou para analisar esse versículo? A Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar por onde? Por nós. E o autor diz assim: se o juízo de Deus vai começar por mim, por você, pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não estão nem aí para a palavra do Senhor? Qual será o fim daqueles que vivem uma vida descomprometida em viver com o caráter de Deus? Imagine aí, qual será o fim desses? Então veja que já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem e não querem compromisso com a palavra do Senhor? Ao longo da história bíblica, Deus revelou o seu caráter através da misericórdia, da paciência e também do juízo. O juízo divino nunca surge de forma arbitrária. Ele é precedido por longos períodos de graça. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus, Ele nunca toma uma decisão, ou Ele nunca age sem antes avisar o seu povo que vai acontecer. Ele sempre comunica à sua igreja, Ele sempre comunica e adverte para as nações o que vai acontecer. Nós já estamos em um tempo, e esse tempo de graça, ele está acabando, e você sabe disso perfeitamente. Se tem uma coisa que vai acabar vindo da parte de Deus, é o tempo de graça. E nós sabemos que esse tempo de graça está prestes a se acabar. Estamos vivendo dias difíceis, e vocês sabem disso perfeitamente, em que as pessoas estão mais sendo amigas do mundo do que amigos de Deus. E nós fomos advertidos que o juízo de Deus vai começar por cada um de nós. E cada um de nós prestará conta diante de Deus. Nós temos aqui 3 pontos importantes sobre o juízo de Deus. O primeiro aconteceu nos dias de Noé, o grande dilúvio. O segundo, a destruição de Sodoma e Gomorra. E o terceiro, nós temos a queda de Jerusalém no ano 70. Deus advertindo o seu povo. E eu costumo sempre dizer nas mensagens que existem 2 formas de Deus fazer juízo. A primeira, Deus fazendo juízo de forma direta, quando Ele age. E foi o que aconteceu, o dilúvio. A destruição de Sodoma e Gomorra foi o juízo de Deus de forma direta sobre aquele lugar. E o que aconteceu no ano 70, a queda de Jerusalém, foi Deus fazendo juízo. Uma outra forma de Deus fazer juízo é quando Ele retira a sua proteção, que foi o que aconteceu em Jerusalém. Então Deus retirou a sua proteção, e o que aconteceu em Jerusalém? Toda a Jerusalém foi o quê? Destruída. Foi destruída. Então, como nos dias de Noé, eu quero convidar você a abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Mateus, capítulo 24.
Mateus capítulo 24. Leia comigo. Mateus 24, versículo 37 ao 39. Veja o que diz aqui, ó. Do 37 ao 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui nós temos uma advertência do próprio Jesus, orientando, advertindo o povo judeu, o povo hebreu, os fariseus, enfim, samaritanos. Ele disse assim, ó: vocês se lembram do que aconteceu nos dias de Noé? Assim também será no dia em que o Filho do Homem vir sobre as nuvens dos céus. E o que eles estavam fazendo nos dias de Noé? Casaram, estavam casando, trabalhando, estavam vivendo a sua vida normal, como eu e você vivemos hoje aqui. Então veja que nós estamos não tão distante, não tão diferente do que era nos dias de Noé. Se hoje, por exemplo, tem pessoas se preparando, em reunião desse mundo aqui, se preparando para casar, sim ou não? Agora, por exemplo, tem pessoas em bares. Agora, por exemplo, tem pessoas trabalhando. Enquanto eu e você estamos aqui adorando ao Senhor, tem pessoas trabalhando. Agora tem pessoas, por exemplo, que estão de férias, estão viajando, estão dirigindo, estão pilotando. Outros estão agora sobrevoando a vida normal. E a Bíblia diz assim, ó, que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, também será a vinda do Filho do Homem. Então veja que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aí eu pergunto para você: nós estamos em uma sociedade, em um mundo melhor, igual ou pior dos dias de Noé? Pior, porque hoje existem leis aprovando que é errado. As pessoas mesmo têm a consciência de que é errado, eles aprovam para não sofrer perseguições, questões políticas. Então veja que a sociedade estava marcada por corrupção moral generalizada, violência, rejeição da autoridade divina. Era a sociedade nos dias de Noé. Eles viviam essa realidade. E hoje, por exemplo, não é diferente. Estamos vivendo em uma sociedade corrupta, generalizada, violência e rejeição à autoridade divina. Imagine aí. Estamos vivendo essa realidade. Então não tem diferença dos dias de Noé. E Noé passou quanto tempo pregando? De 1844 para cá tem quanto tempo? Então veja que a sociedade estava marcada por corrupção moral generalizada, violência e rejeição à autoridade divina. E hoje não é diferente. Deus concedeu 120 anos de graça para aquela nação, para aquele povo. E Deus construiu a arca no padrão certo, no tamanho certo, para caber todo mundo. Mas infelizmente, nem todos aceitou. Quem aceitou? Noé e a sua família. Sabe o que mais me chama a atenção? É que eu e você temos que investir pesado lá ou na família. Família é algo que representa Deus, união, patrimônio, aliança. E o diabo, ele trabalha a todos os momentos para destruir o que Deus um dia constituiu aqui na terra. Imagine aí. O maior investimento dele é na família. E o segundo investimento dele é nos jovens. Porque os jovens têm grandes influências para criar perversidade mais ainda e imoralidade na sociedade. Imagine aí.
Veja que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profeta, capítulo 7, diz assim, por mais de um século, Noé apresentou ao mundo a mensagem de advertência, mas o povo rejeitou a misericórdia oferecida. O povo rejeitou a misericórdia de Deus oferecida. Então o juízo veio após repetida advertência. Nós somos advertidos a todos os momentos. Eis que virá com as nuvens e todo olho virá. O juízo de Deus vai começar por mim, por você, pela casa de Deus, não pelos que estão lá fora. Então, se o juízo de Deus vai começar por mim, por você, é um sinal amarelo que eu e você temos que acender. Agora nós vamos ver algo interessante, o juízo de Deus em Sodoma e também em Gomorra. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Uma expressão também não diferente do que nós acabamos de ler em Lucas, capítulo de Mateus 24. Lucas 17. Leia comigo o versículo 28 ao 30. Veja o que aqui diz. O mesmo aconteceu nos dias de quem, irmãos? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, eu poderia dizer que Ló não saiu de Sodoma. Ló foi tirado à força de Sodoma. E choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quem saiu da cidade? Ló e quem? Sua família. E a Bíblia diz que o restante foi o quê? Destruído. Nós temos aqui um outro sinal amarelo. Um outro sinal amarelo para mim e para você. Nos dias de Noé, quem foi salvo? Noé e sua família. E o restante foi destruído. Nos dias de Sodoma, quem foi salvo? Ló e a sua família, da cidade. E quem foi destruído? Todos foram destruídos. Você percebe que agora, nos últimos dias, eu e você temos investido pesado na família? Claro que nós temos que trabalhar para salvar as pessoas lá fora. Agora eu entendo perfeitamente que o número de perdidos será como a areia do mar. E aqueles que não cuidou da sua família, da esposa, do esposo, dos filhos, um dia Deus vai prestar conta, vai dizer assim: cadê a esposa que eu te dei? Cadê o esposo que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Percebe como que o juízo de Deus vai funcionar entre o seu povo? Irmãos, se aconteceu nos dias de Noé, a advertência foi falada pelo próprio Cristo. O autor de Lucas diz a mesma coisa, que assim como foi nos dias de Ló, também será no dia em que o Filho do Homem vir. E aqui uma grande preocupação para cada um de nós, sabe por quê? Sodoma representa imoralidade extrema, orgulho e desprezo pelos necessitados. E por último, rejeição consciente da luz divina. Irmãos, isso aqui é muito preocupante. Sabe o que mais me preocupa? É que muitas vezes eu e você levamos o cristianismo de forma barata. É que muitas vezes nós não damos crédito àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vivemos a verdade como se fosse o quê? Mentira. Enquanto eu e você seremos julgados, eu e você seremos julgados. Coloca isso na sua cabeça. Não é porque você um dia foi batizado que você não vai ser julgado. Nós seremos julgados. Até aquelas coisas que estão encobertas, estão escondidas. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Sodoma e Gomorra representam imoralidade extrema, orgulho e desprezo pelos necessitados, rejeição consciente da luz divina.
Sodoma havia ultrapassado os limites da paciência divina. O juízo foi tanto corretivo como exemplar. É um comentário bíblico adventista, volume 1, página 329. Irmãos, os pecados de Sodoma tornaram-se um provérbio, pois foram cometidos à luz do dia e sem vergonha. Imagine aí, que situação. Hoje, não é diferente. As coisas estão acontecendo à luz do dia. Ninguém tem mais vergonha. Ló escolheu viver do lado de quem? Da esposa. E ele foi tirado à força. É uma prova viva que a mulher de Ló não era uma pessoa temente ao Senhor. Porque Deus disse, hoje disse o quê? Vão e não olhem para trás. E aconteceu o quê? Ela fez o quê? Olhou. A esposa de Ló vivia os padrões de Sodoma e Gomorra, irreverente e desobediente. Agora nós temos o juízo de Deus na destruição de Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículo 1, nós não vamos ler o versículo 2. Se lembra que um dia os discípulos chegaram assim e disseram: Senhor, olha que planta linda, olha a janela, olha o brilho nas paredes, olha o pôr do sol como é lindo, olha que pedras gigantescas. Aí Jesus disse um dia assim: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, o próprio Jesus teve que vir. E Ellen White, ela disse assim, que Jesus veio no momento mais escuro da face da terra. E quando alguém Jesus veio na fase mais escura da face da terra, Jesus veio como luz para dar discernimento, compreensão, clareza de como as pessoas deveriam voltar-se para Deus, de como as pessoas deveriam adorar a Deus. Irmãos, Deus deu 490 anos de graça para o povo hebreu se arrepender. 490 anos. E os seus foi quem rejeitou a própria pessoa de Jesus. Imagine aí. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Ele veio para o que eram os seus, e os seus os rejeitaram. Aí depois da morte de Estevão, o evangelho passou para os gentios, que até então estava na mão de quem? Dos hebreus. Hoje está nas minhas e nas suas mãos. Quantas vezes, uma vez Jesus usou uma expressão com lágrimas nos olhos, disse assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintos debaixo das suas asas. Então Jesus, ele usou de todas as formas, todos os meios para poder trazer aquele povo. Jesus não conseguiu alcançar aquele povo do coração que já estava dominado pelo próprio diabo. Imagina. Então em Jerusalém nós vamos encontrar rejeição repetidamente aos profetas. Rejeitou o próprio Cristo, perseguiu os seus seguidores. E um dia Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que persegue e mata os profetas. Eles odiavam pessoas que vinham em nome de Jesus. Jesus orou pela cidade, anunciando o juízo com dor, não com prazer. Irmãos, aqui está um sinal de alerta para mim e para você. Se lembra que um dia alguém disse assim, no meio da multidão, que o sangue dele recai sobre nós e os nossos filhos? Se lembra? Alguém no meio da multidão disse isso. E no ano 70 caiu. Caiu sobre quem? Sobre os pais e sobre os filhos. Ellen White chega a dizer que a destruição foi tão terrível
que a escadaria do templo escorria sangue como se fosse enxurrada. Naquela época, os pais comiam os próprios filhos para sobreviver, porque a fome foi terrível. E Jesus deu um único sinal, um único. E qual foi? Quando vocês verem Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua destruição. Imagine aí, um único sinal que fez com que as pessoas saíssem de Jerusalém. E Jesus disse assim: os que tiverem dentro, fujam, saiam. E os que tiverem lá, não voltem, porque é risco de você voltar e ficar e achar que nada vai acontecer. E eles foram tementes ao Senhor. E aqueles que ouviram a mensagem, todos foram salvos da destruição romana. Imagine aí. E hoje temos um sinal para a vinda de Jesus. Qual é? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. Aí eu pergunto: os discípulos, em um período curto de tempo, pregou o evangelho a todo mundo em menos de 40 anos, e o fim veio. O fim veio no ano 70. E hoje estamos vivendo não diferente. Hoje, com as redes sociais, só para você ter uma ideia, no período da pandemia, foi um período de maior reavivamento da igreja adventista, porque quem estava afastado voltou. Milhares de pessoas foram rebatizadas. Irmãos, se está faltando só a pregação do evangelho, e se você acha que está muito longe, não está. Todos estão conhecendo a mensagem. Todos estão conhecendo a mensagem. A destruição de Jerusalém deve servir de solene advertência para todos que resistem às ofertas da graça divina. Está no livro Grande Conflito, página 1. Esse trecho nos ensina que Deus é paciente, mas justo. O juiz é precedido de advertência clara. Sempre existe um caminho de salvação. Sempre existe um caminho de salvação. Finalizando, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco. 2 Pedro 3,9. E aqui fica o apelo para mim e para você. Hoje vivemos num tempo semelhante aos dias de Noé. A pergunta não é se o juízo virá, mas onde estaremos nós quando ele vier? Aonde nós estaremos quando o juízo de Deus vier? Nós sabemos que o juízo virá, mas a pergunta não é se o juízo vem, é aonde eu e você vamos estar quando ele vier. Sabe, irmãos, uma coisa que é interessante é que assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi em Sodoma, será a vinda do Filho do Homem. Assim é em nossos dias, também virá a vinda do Filho do Homem. E aqui fica o apelo para mim e para você. Não foi coisa boa que aconteceu nos dias de Noé. Eliminou tudo. Não foi coisa boa que aconteceu em Sodoma. Todos foram destruídos. E não será coisa boa com a vinda do Filho do Homem para aqueles que não aceitarem também a Jesus.